O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou hoje no Rio de Janeiro uma vergonha histórica, completamente sem precedentes, ao ser cobrado pessoalmente e ao vivo em um evento por uma pessoa que foi, digamos, vítima de uma promessa não cumprida pelo próprio Lula de muitos anos atrás. Eu já vou mostrar isso para você, só que antes eu preciso mostrar algo que aconteceu também no estado do Rio de Janeiro, só que ontem, no final da tarde. A cerimônia, nesse caso, era relacionada a um novo campus da Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes. O discurso de Lula, nesse caso, não foi nada além do normal. Narrativas e mais narrativas e, é claro, ataques ao seu antecessor, mesmo sabendo que ele encontra-se nesse momento internado na UTI de um hospital. Que vocês vão perceber que tem gente que passou por esse país governando só para contar mentira e só para provocar a boa-fé do nosso povo. Pois é, só que a maior vergonha do evento em questão ficou por conta dos estudantes militantes presentes no local. Quando eu falo que a maioria das universidades federais brasileiras estão tomadas por movimentos militantes de esquerda, ainda tem gente que não acredita. Agora, olha só o papelão que esses estudantes militantes da Universidade Federal Fluminense fizeram no evento que teve a participação de Lula. Primeiro, repetindo a narrativa da vez. Não adianta, essa turma pode ser barulhenta, mas continua sendo minoria. Apesar do barulho, uma manifestação organizada pela militância de esquerda contra a anistia acaba parecendo apenas uma fila para uma barraca de cachorro-quente, enquanto a manifestação pró-anistia, realizada no mesmo local e apenas 7 dias depois, preenche a Avenida Paulista de verde e amarelo. Enfim, o fato é que os gritos relacionados à anistia estiveram longe de ser o maior fiasco desse evento no Rio. Veja só o que esses estudantes militantes gritaram quando o ministro da Educação, Camilo Santana, resolveu puxar o saco do chefe. Aliás, perceba também que o próprio Camilo repetiu isso ao final. O presidente da Educação, o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Gostosão, presidente! Eu sinceramente fico até sem palavras. Eu só sinto pena de quem um dia acreditou que seria essa a turma que salvaria o mundo. Agora, como eu falei anteriormente, Lula acabou destruindo o próprio governo em um evento realizado hoje, também no estado do Rio de Janeiro. Só que antes de falar sobre isso, eu preciso trazer aqui um recado rápido de uma parceira aqui do canal, a Ludmilla, que vai mostrar para você uma opção de trabalho sério para fazer uma renda extra na internet. Olha só, eu fiz mais de 3 mil reais em apenas 7 dias. E isso daqui só foi possível porque eu trabalho através de uma nova profissão, que foi através dela que eu larguei o meu emprego no shopping e hoje eu tenho liberdade de trabalhar em casa, ser minha própria chefe e tudo que eu preciso é do meu celular conectado à internet. E você também pode ter resultados como esses. Isso faz sentido para você? Me chama agora no link da descrição ou do comentário fixado que vai te direcionar para o meu WhatsApp e lá eu vou te mostrar como começar. Como fazer de 1.000 a 3 mil reais de renda extra aqui na internet? Te espero lá, me chama agora! Muito bem, agora vamos ao evento de hoje, que se tratava de uma visita às obras da rodovia Presidente Dutra na Serra das Araras, no estado do Rio de Janeiro. O primeiro ponto que eu destaco aqui é um exemplo daquilo que Lula sabe fazer de melhor: mentir. Porque o BNDES é um centro de excelência. O BNDES é um banco que a inadimplência é quase zero. Vem cá, se a inadimplência é quase zero, por que então Cuba e Venezuela tinham, em janeiro de 2023, 4,6 bilhões de reais de dívidas em atraso com o BNDES? E pior, Lula assumiu a presidência e não manifestou absolutamente nenhum interesse em cobrar essas dívidas dos seus amigos. E ainda nesse mesmo discurso, ele fez questão de falar sobre outros bancos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. É por isso que o BNDES está recuperado, fazendo muito investimento
É por isso que o Banco do Brasil voltou a fazer muito investimento. É por isso que a Caixa Econômica, que o BNB e que o BASA voltaram a fazer muitos investimentos. Será que os investimentos aos quais Lula se refere são as verbas de publicidade destinadas, por exemplo, pelo Banco do Brasil e pela Caixa a sites militantes de extrema esquerda e defensores do grupo terrorista Hamas, como Brasil 247, Opera Mundi e Diário do Centro do Mundo? Porque para mim, sinceramente, não há investimento nenhum nisso. Só que o ponto alto do evento, no fim das contas, ainda foi outro. Ao falar sobre investimentos do seu governo em infraestrutura, Lula falou sobre o parâmetro que deve ser utilizado para avaliar o retorno de uma obra. É por isso que nós estamos investindo em infraestrutura, porque não haverá possibilidade desse país ser competitivo do ponto de vista internacional, nem na qualidade, nem na quantidade, se a gente não tiver capacidade de facilitar o escoamento da nossa produção. Muita gente que não conhece pode dizer, puxa vida, gastar 1,5 bilhão para cuidar de 8 quilômetros de estrada, esses portugueses são caros. Pode pensar que vocês estão mais caros que o Cristiano Ronaldo, sabe, de tanto valor que tem. Não, é que quando você pega uma obra dessa, você não mede ela pelo tamanho. A importância dela não é o tamanho. A importância dela é a qualidade do serviço que ela vai prestar para a sociedade. Pois bem, me explica então qual é a importância do serviço que será prestado à sociedade brasileira pela rodovia de 4 pistas que está sendo construída em meio à floresta amazônica para facilitar o tráfego de líderes mundiais para a capital do Pará durante a COP30. Enquanto ainda há rodovias federais de intenso tráfego de veículos, de caminhões inclusive, que sequer tem pavimentação asfáltica ainda, a chamada Avenida Liberdade provoca a derrubada de dezenas de milhares de hectares de floresta amazônica para que seus cerca de 13 quilômetros de extensão sejam executados. O governo do Pará alega que a obra é importantíssima para o estado e que nada tem a ver com a conferência, mas a verdade é que esse é mais um desperdício de dinheiro público para atender a eventos temporários, como foi o caso da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. A verdade é que esse é mais um sinal da hipocrisia de um governo que joga dinheiro fora com obras desnecessárias, enquanto parte da população continua passando fome e ainda por cima provoca um enorme desmatamento justamente para promover um evento onde líderes mundiais discutirão sobre a importância de preservar a natureza. Seguindo os parâmetros estabelecidos pelo próprio Lula em seu discurso, só fica ainda mais claro que a sua intenção é sempre aparecer na foto, é sempre ser promovido como defensor das pautas mais nobres, enquanto, na verdade, não está nem aí para os resultados na prática. A realização dessa COP30, tão defendida por Lula, por sinal, até o momento parece beneficiar única e exclusivamente apenas uma entidade, a OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, que fechou um contrato de 478 milhões de reais com o governo Lula, sem licitação, e coincidentemente tem ligação direta com a primeira-dama Janja. Mas a pior parte desse evento, pelo menos para Lula, foi justamente quando ele encerrou a sua fala, porque estava presente ali na plateia um policial ferroviário que lembrou de uma promessa feita por Lula lá em 2009, no seu segundo mandato como presidente da República, que simplesmente não foi cumprida. Esse policial resolveu então cobrar o presidente. Isaías Nascimento Amador, policial ferroviário, seu primeiro mandato, juntamente com o prefeito Lindenberg. Tudo bem? Nós somos Nova Sul. O senhor se comprometeu com o policial ferroviário, então logo, o senhor se comprometeu a regularizar. Vai me dar alguém depois. Eu tenho, hoje são 1.800 polícias ferroviárias no seu país. Pronto? Prestou um serviço na ferrovia, na rodovia, na avenida aí. Mas o Brasil, sem ferrovia. A promessa em questão, feita por Lula, era essa aqui. Falta apenas alguns detalhes no Ministério do Planejamento para a gente poder legalizar definitivamente a vida da nossa polícia ferroviária, até porque
nós estamos recuperando a ferrovia neste país. Pois é, só que o homem do povo, o defensor da democracia, ao ser cobrado por um homem que estava ali presente na plateia por uma promessa não cumprida, simplesmente deu um jeito de desconversar sobre o assunto e o homem acabou sendo silenciado, como já era de se esperar. Muito bem. Muito bem. Deixa... E aí, o que você achou da vergonha passada pelo presidente? Me conta aqui nos comentários.